Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite, tudo bem? Vamos iniciar agora a leitura de Hebreus, capítulo 1, 2 e 3. Se você é novo por aqui, nós temos devocional às 8h30 da manhã, de segunda a sexta, e leitura bíblica às 22 horas, tá bom? Já passamos aí por todo o início do Novo Testamento, já passamos ali pelas cartas de Paulo, agora iniciamos Hebreus, tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreva, curta, comente, eu estou lendo a Bíblia com você. E compartilhe esse vídeo para que a gente alcance o maior número de pessoas apaixonadas pela palavra do Senhor. Vamos lá? Hebreus capítulo 1. No passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata de seu ser, e sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, pois é muito superior aos anjos, e o nome que herdou também é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: "Você é meu filho, e hoje o gerei"? E outra vez, eu serei o seu pai e ele será o meu filho? Ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz os seus anjos como os ventos, e os seus servos como fogo flamejante. Contudo, a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de justiça e cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, acima dos teus companheiros. Também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são as obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como vestimentas. O Senhor os enrolará como um manto, como roupas eles serão trocados. Tu, porém, permaneces o mesmo, e os teus anjos jamais terão fim. A respeito de qual dos anjos Deus alguma vez disse: assente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés? Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação? Aqui ele está falando que Jesus é superior a anjos. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção no que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Pois uma vez que a mensagem transmitida por meio dos anjos era válida e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Pois não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que lhe te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste com glória e com honra. Sujeitastes todas as coisas debaixo de seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus coroado com honra e glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, experimentasse a morte em favor de todos. Para levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, para quem e por meio de quem tudo existe, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, no meio da assembléia te louvarei. E também eu porei a minha confiança nele. Novamente diz: aqui estou,
com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são apenas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por meio da morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo meio da morte. Pois é claro que não veio para ajudar os anjos, mas os descendentes de Abraão. Por essa razão, ele deveria ser semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer expiação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Portanto, santos irmãos, participem do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é edificada por alguém, mas Deus é aquele que edificou tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, para dar testemunho do que Deus diria no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança gloriosa. Assim, como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por esse motivo, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois temos sido participantes de Cristo, se nos apegarmos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? E contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca entrariam no descanso dele? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos, assim, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Hebreus capítulo 1, 2 e 3. Amanhã, se Deus permitir, capítulo 4, 5 e 6 de Hebreus, tá bom? Deus abençoe, uma boa noite, tenha uma noite de paz, uma noite de tranquilidade. O sono dos justos te alcance, tá bom? Fique na paz, boa noite. E amanhã, 8h30 da manhã, temos devocional. Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite.